Inicio mais aqui um vídeo, desta vez para iniciar uma série de vídeos filosóficos, em que eu espero ser breve em todos eles, e não pretendo aqui pagar de especialista, pagar de erudito ou de sábio, porque eu vou expor aqui dentro daquilo que as minhas limitações permitirem. Como bem sabe, eu sou aluno do professor Carlos Nogueira. Eu terminei todas as aulas da escola tomista e aos poucos estou refazendo-as, tá? E dentro daquilo que eu aprendi dentro da escola tomista, dentro do que estudei, dentro dos escritos do próprio Santo Tomás de Aquino, dentro do que eu li do Padre Gardeio, do Garrigou Lagrange, de alguns outros autores, do próprio Aristóteles, eu vou pouco a pouco expondo aqui o que eu aprendi. Então, eu espero conseguir ser feliz dentro da minha exposição. O meu objetivo é divulgação, tá? Eu quero despertar dentro das pessoas que ouvirem este vídeo um interesse no tomismo. E não tem como fazer isso sem fazer uma exposição da matéria pretendida, da matéria que eu pretendo divulgar. Primeiro vamos responder a pergunta: o que é filosofia? Aristóteles, no início da sua metafísica, diz que é próprio do homem saber. É o desejo natural que o homem tem de saber. Porque se o homem não souber, ele não vai fazer nada, ele não vai agir, ele tem que saber de algo, né? Santo Tomás de Aquino, no comentário à metafísica, ele vai dizer o seguinte: está na primeira lição do primeiro livro, número 2. Eles ensinam o seguinte: 3 podem ser razões desse desejo natural de saber. Primeira, de que toda coisa deseja naturalmente a sua perfeição. Assim diz-se que a matéria deseja a forma, como o imperfeito deseja sua perfeição. Desta maneira, o intelecto, pelo qual o homem é aquilo que é, considerado em si mesmo, em potência todas as coisas, mas não é conduzido ao ato senão pelo conhecimento, pois antes de as inteligir, nenhuma das coisas existe nele, como se diz no livro 2º do De Anima, sobre a alma. Assim, cada um naturalmente deseja a ciência, como a matéria deseja a forma. Segunda, porque qualquer coisa tem uma inclinação natural para a sua operação. Isto é o agir segue o ser. Como o que tem calor tem inclinação para aquecer, e o que tem peso para mover-se para baixo. Entretanto, a operação própria do homem, e quanto o homem é conhecer. Com efeito, é por causa disso que se distingue de todas as demais coisas. Deste modo, o desejo do homem naturalmente se inclina ao conhecer e, por conseguinte, ao saber. Terceira, porque cada coisa é desejável para que se una ao seu princípio, pois é nisso que consiste a perfeição de cada coisa. Por isso, o movimento circular é perfeitíssimo, como se prova no livro 8º da Física. Porque o fim se une ao princípio. Ora, as substâncias separadas, que são como princípios do intelecto humano, e com relação a elas se tem o intelecto humano como perfeito, como imperfeito ao perfeito,
Também não se une ao homem senão pelo intelecto. E por isso consiste a felicidade última do homem. Por conta disso, o homem naturalmente deseja a sabedoria. E não obsta esse desejo se alguns homens se dedicam ao estudo desta ciência, pois sempre desejam aquele fim enquanto sejam desviados da busca desse fim por algum motivo, como por causa da dificuldade de alcançá-lo, ou mesmo por causa de outras ocupações. Desse modo, embora seja legítimo a todos os homens o desejo de sabedoria, nem todos se dedicam ao estudo desta ciência, pois, impedido por outras coisas, como pelos prazeres ou necessidades da vida presente, ou mesmo por causa da preguiça advinda de uma vida de trabalho. Isso é o que propõe Aristóteles, quando demonstra que se deve investigar essa ciência não por causa da sua unidade, mas para saber que a ciência é esta, pois isso não é em vão, uma vez que não se pode ser vão esse desejo natural. Assim, o homem conhece e é a partir desse conhecimento em que ele vai operar perfeitamente seu intelecto. O homem ele vai, digamos assim, ficar mais perfeito conhecendo as coisas. E a operação do intelecto é tripla. Tem a simples apreensão ou abstração, do latim abstratio, né? Em que o homem, num ato simples, ele conhece a essência da coisa. A segunda operação, que também é simples, no entanto, é sobre um objeto complexo. O homem realiza a segunda operação, que é o juízo ou enunciação. Nesse caso é que haverá a composição sujeito e predicado. E a terceira operação é o raciocínio, que é, digamos assim, o objeto principal da lógica, que veremos no futuro, que já é um ato complexo sobre uma matéria complexa. É a partir do raciocínio que o homem ele vai formular silogismo e alcançar o conhecimento da causa a partir do sujeito e de sua propriedade, tá? E é a partir daí que o homem vai realmente alcançar a ciência das coisas. E é a partir daí também que o homem ele vai, que é a partir daí que o homem inventa, digamos assim, os hábitos intelectuais, que são as disciplinas, a arte e a ciência. Santo Tomás de Aquino, ao comentar o livro da Ética a Nicômaco, ele, logo no começo, ele vai escrever o seguinte: é próprio do sábio colocar em ordem. A razão disso é que a sabedoria é a perfeição suprema da razão, da qual é próprio conhecer a ordem. Ora, uma ordem pode se relacionar com a razão de 4 modos diferentes. Há uma ordem em que a razão não estabelece, mas apenas considera. Tal é a ordem das coisas da natureza. Uma ordem em que a razão estabelece ao considerar em sua própria atividade. Por exemplo, quando ela ordena os seus conceitos, uns em relação aos outros, e os signos desses conceitos, os quais são palavras dotadas de significação. A terceira ordem é aquela que a razão estabelece ao considerar as operações à vontade. A quarta ordem, enfim, é aquela que a razão estabelece ao considerar as coisas exteriores, das quais ela é a causa, como o armário e uma mesa.
E porque a atividade da razão se torna perfeita por um hábito, deve dizer que, segundo essas ordens diversas que a razão propriamente considera, há ciências diferentes. Com efeito, respeita a filosofia da natureza tomar por objeto a ordem que a razão humana considera, mas não faz. É um comentário meu, e isto refere-se à física, à biologia, à cosmologia, etc. A ordem que a razão estabelece ao considerar o seu próprio ato, ao considerar seu próprio ato diz respeito à filosofia racional, que é a lógica. A ordem das razões voluntárias pertence às especulações da filosofia moral. Enfim, a ordem que a razão estabelece ao considerar as coisas exteriores que a razão constitui-se refere-se às artes mecânicas. Assim, podemos dizer que os hábitos intelectuais que aperfeiçoam a atividade da razão são a filosofia racional ou lógica, a filosofia especulativa ou ciência especulativa e a filosofia prática ou ciências práticas, né? Que são ou ativa, com respeito aos atos humanos, que são as ciências morais, né? A filosofia moral, que aí entra a própria ética, a econômica, que é a ciência da administração do bem doméstico, e a política, que é a ciência da administração do bem comum da polis. E a factiva, que são as artes. Essa divisão está segundo o que ensina o padre Dominique Gardeil. Podemos concluir até aqui que há, na prática, dois hábitos intelectuais, né? Duas disciplinas, que são as artes e as ciências. As artes é a reta razão no agir. É como Santo Tomás ensina, né? No seu comentário aos analíticos posteriores, é a reta ratio factibilium. É a reta razão das coisas factíveis. Enquanto que a ciência é um hábito intelectual com um fim especulativo. Que, ou seja, tem um fim em si mesmo. Busca conhecer. Então, o que é basicamente a ciência? A ciência cuja a matéria é o próprio, digamos assim, é a própria terceira operação do intelecto. A gente vai usar a terceira operação do intelecto para conhecer as coisas segundo suas causas. A ciência, então, é esse conhecimento pelas causas. E as ciências naturais buscam conhecer as coisas segundo suas causas. Mas numa perspectiva diferente da filosofia. Por quê? Porque a filosofia, ela busca conhecer as coisas pelas causas primeiras e universais. Assim, podemos dizer que a ciência natural e a filosofia, de alguma maneira, parecem identificar. Porque ambas buscam conhecimento pela causa. Com a diferença que a filosofia ela é mais abrangente do que a ciência natural. Porque a ciência natural, ou que podemos chamar de física geral, segundo a terminologia aristotélica, tem por seu objeto apenas o ente móvel, quer dizer, o ente sensível, que ele de alguma maneira é movível.
né? Ele tem movimento, que pode ser os astros, pode ser os minerais, pode ser os entes vivos, enquanto que a filosofia ela é mais abrangente, ela não se limita apenas aos aspectos que podemos conhecer pelos sentidos, mas também considera aqueles aspectos que são próprios da forma os aspectos imateriais do ente, como uma forma substancial que eu explicarei mais adiante. Mas por hora, que fique claro que a filosofia ela abrange não apenas as ciências naturais, como também a própria metafísica, que é a ciência do ente enquanto ente, não apenas do ente móvel, mas do ente enquanto ente. O que inclui também o próprio Deus, enquanto causa das coisas. Agora, enquanto seus efeitos, isso já é matéria da teologia sagrada. Mas, enquanto causa primeira de tudo, Deus também é também objeto da metafísica, a ciência do ente enquanto ente. Considerando tudo isso, fica a pergunta: o que é a filosofia? Dando a definição do Padre Gardeio, a filosofia é o conhecimento pelas causas naturais e mais universais obtido sob a luz da razão natural. Filosofia es conheceu per primas et universales causas sub lumine naturale rationis. Apesar no livro está obtida, né? É o conhecimento obtido, né? Sob a luz da razão natural. É porque a filosofia, não se, como eu disse, filosofia, ao contrário das ciências naturais, não se limita aos aspectos sensíveis das coisas. Quando sensíveis apenas aos sentidos externos. Por exemplo, quando a gente observa o movimento das coisas, né, como os astros, por exemplo. Um aspecto sensível que a gente conhece pela visão. A gente pode usar até os instrumentos para medir coisas, etc. E tal, mas a filosofia não se limita a isso. A filosofia se limita, vai mais além. Tá? Até porque a metafísica é parte da filosofia enquanto tal. É a filosofia por excelência. Então, esta é a filosofia. A filosofia serve para nós conhecermos as coisas a partir das causas primeiras e universais. Usando o quê? O raciocínio. Usando o raciocínio, cujas obras são o silogismo. E é pela filosofia que a gente define o que é o homem, né? O que é o homem? O homem é substância vivente, sensível, racional, ou pelo gênero próximo e diferença específica, animal racional, que a gente vai investigar isso mais à frente. Mas por hora o vídeo é só esse, o que é filosofia. O conhecimento pelas causas mais universais pelas causas primeiras e mais universais, obtido sob a luz da razão natural. O que distingue também da teologia. A teologia, ela usa a teologia como serva, como São Tomás de Aquino explora na prima parte da Suma Teológica, logo a primeira questão. A teologia não depende da filosofia, tá? Não depende da filosofia. É a filosofia que é serva da teologia, como nós veremos no futuro, tá? Mas por hora é isso. Espero que a proposta seja bem aceita. E com o tempo vou gravar esses vídeos mais curtos
E que fica o convite a todos a estudarem a filosofia tomista, né, o tomismo. Fique com Deus e até um próximo vídeo.